Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas, é um conteúdo bem vasto, e que traz aí um momento histórico entre, Jesus, o nascimento, a morte de Jesus, e o Espiritismo, a codificação espírita, tá? É um apêndice que a gente vai fazer para dar um pouquinho mais de como se desenvolveu a sociedade, a religião, nesse período, até, vamos dizer assim, a sociedade estar pronta para o advento do Espiritismo, né? Já começo me desculpando, sou uma pessoa de exatas, então história e geografia não foi o meu forte na escola, não fiz catequese, então toda essa parte aí de história, dos evangelistas, sobre a Igreja Católica não é algo que eu domino, mas eu vou tentar trazer aqui um resumo muito mais focado no como se desenvolveu a sociedade, como eu vejo, né, o meu olhar, como eu vejo que se desenvolveu a sociedade, para a gente chegar efetivamente ao Espiritismo, tá? Para aqueles que buscam, né, que gostam de história, eu recomendo muito a bibliografia dessa aula. Então, a gente tem o livro Um Novo Olhar sobre o Evangelho, da Beatriz Carvalho, e a gente tem o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, são as duas principais bibliografias dessa aula e que vão ajudar muito para aqueles que quiserem mais detalhes aí, tá bom? Os temas, então, que eu vou abordar hoje são os evangelhos canônicos, os evangelistas, apóstolo Paulo e suas peregrinações, a Igreja Católica, o islamismo e a Reforma Protestante, tá bom? Quanto aos evangelhos canônicos, né, é importante falar que eles são, dentre todos os textos que foram escritos por todos os seguidores de Jesus e os seguidores dos seguidores de Jesus, né, foram os escolhidos para fazer parte da Bíblia, né, pela Igreja Católica, tá? Então, o termo canônico vem de canon, né, que significa a forma perfeita. E a ideia seria enquadrar, né, os textos dentro das regras e normas escolhidas pela Igreja Católica, tá? Dentre os evangelhos foram escolhidos são os evangelhos de Mateus, João, Marcos e Lucas, tá? Eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada um deles, alguns dos aspectos mais marcantes aí. E eu vou começar com o de Marcos. Então, Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus, não foi um dos apóstolos, né, dos 12 escolhidos por Jesus, mas ele, por muito tempo, ele acompanhou Pedro. E ele relatou, uma vez que Pedro não escrevia, Pedro era pescador, não tinha tido estudos, ele que escreveu tudo aquilo que ele ouviu de Pedro. E até nesse ponto, esse evangelho é muito mais focado nas revelações e nos milagres de Jesus, porque é aquilo que mais tocou o coração, né, de Pedro. Quando a gente vai para o de Mateus, Mateus ele já era um pouco mais, já tinha estudado um pouco mais, ele era um publicano, tinha um pouco mais de cultura, e ele foi um evangelho mais bem escrito e com mais detalhes, né? Ele tinha grande conhecimento do judaísmo. E ele usa as próprias escrituras sagradas para tentar provar que Jesus é o verdadeiro Messias, esperado por séculos e anunciados por Moisés. Então, ali, ele é uma, né, na descrição do Evangelho de Mateus, é onde a gente vê principalmente aí a ligação, né, de Jesus sendo anunciado por Moisés e pelos profetas como Messias Salvador. Tá? Lucas, que é um outro evangelho, provavelmente ele não conheceu Jesus, mas ele fez muitos anos, ele era um médico, era bem estudado, e ele
fez muitos anos de pesquisa junto àqueles que conheceram Jesus. Então, ele indagou várias pessoas e ele pode ser considerado o evangelho mais longo e mais detalhado. E ele, acho que por trazer várias visões de várias pessoas, ele conseguiu trazer um pouco mais da mensagem de amor e perdão, que é uma das principais mensagens, no meu ponto de vista, da vida de Jesus, né? Mais do que os milagres, revelações, como a gente vê no Evangelho de Marcos, sim a mensagem de amor e perdão, tá? E João, o último dos evangelhos aí canônicos, ele foi um evangelho. João, ele tinha um grande ressentimento, assim, com relação ao povo judeu. Então, a gente vê bastante passagens um pouco mais, vamos dizer assim, pesadas com relação a isso. Mas ele foi talvez um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele provavelmente também foi discípulo de seguir João Batista, então ele tinha bastante conhecimento. No evangelho dele, a gente consegue ver aí a descrição do Apocalipse, né? E ele foi o único evangelista que relatou a promessa do Consolador. Então, a promessa a nossa terceira revelação aí, que a gente entende que pode ser considerado como a codificação espírita, tá? Ele também fala bastante das revelações que a ciência hoje começa a perceber, principalmente no campo da física teórica. Então, são os principais pontos aí do evangelho, dos evangélicos canônicos, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de Paulo. Paulo viveu na época de Jesus, um pouco depois. Ele nasceu um pouco depois de Jesus. E ele era um dos mais fiéis perseguidores dos cristãos. Isso porque ele era romano, ele também era um fariseu, estudou bastante, se tornou um fariseu, falava grego, latim, hebraico e era um doutor da lei da época. E ele, quando ocorreu a morte de Estevão e do irmã dele, da sua noiva Abigail, no caso, tinha pouco tempo que ela tinha se tornado cristã, se convertido, e ela foi acometida por uma doença. E ele resolveu se revoltar, né, com essas duas mortes, contra o cristianismo, que ele entendia que era a causa, né, dessas perdas que ele teve. E ele se voltou principalmente contra Ananias, que foi quem converteu a Abigail, que era a sua noiva, que morreu nos seus braços. Bem romântico isso. Então ele formou um plano, né, todo revoltado com tudo isso que aconteceu, ele formou um plano para perseguir todos aqueles que acreditavam em Jesus, os cristãos, né, os primeiros cristãos. E ele, com seu poder, né, como homem da lei, ele conseguiu aprovação para fazer essa perseguição, para fazer uma inquisição aí religiosa na época contra os cristãos e podia prendê-los e até mesmo matá-los, decretar a pena de morte para aqueles que ele julgasse que fossem perigosos aí para o povo judeu da época, tá? Então, Paulo saiu em peregrinação e foi uma verdadeira tormenta para os primeiros cristãos, até o momento que ele teve uma revelação de Jesus. Jesus apareceu para ele com uma luz muito forte, como nessa imagem, e disse para ele que ele deveria entrar na cidade, que falariam com ele e explicariam para ele. E depois desse clarão, dessa luz muito forte, Paulo deixou de ver, ele ficou cego. E ele ficou na cidade sem conseguir comer ou beber ou ver nada por 3 dias. Até que Ananias, aquele mesmo que ele tanto odiava, né, por ter sido quem converteu, né, quem batizou a sua noiva, sua falecida noiva, foi lá encontrá-lo a pedido de Jesus
e curou a cegueira dele e falou que Jesus tinha mandado, que era para ele recuperar a vista e ficar repleto do Espírito Santo. E daí ele resolveu se batizar e nesse momento ele se tornou um dos principais aí propagadores do cristianismo, né? Ele virou, vamos dizer assim, aquela frase que mudou da água para o vinho, foi o que aconteceu com ele. Eu acho que até estranho, sinceramente, né? Eu imagino que a presença de Jesus foi muito, muito forte, porque uma mudança tão brusca como essa, alguém odiar tanto, né, uma religião e perseguir e prender e até matar cristãos, depois se tornar, né, um dos maiores, na verdade, propagadores. Mas Jesus sabia desse potencial dele e foi até buscou ele justamente para isso, né, para conseguir propagar aí toda a religião. E Paulo, ele fez várias peregrinações, principalmente 4 peregrinações, né, para levar as palavras de Jesus para aí toda a região, né. Ele também escreveu as epístolas, né, e ele falava muito de Jesus com muito amor, assim, muita devoção, assim. Então, tanto o grande conhecimento de escrita, né, de comunicação que ele tinha, por todo o conhecimento que ele tinha adquirido, e também, como todo mundo conhecia ele como um dos fiéis opositores ao cristianismo, ele ter se convertido dessa forma, foi algo que fez muitas pessoas pensarem sobre que tinha sentido, que tinha verdade ali por trás daquilo que Jesus falava, e foi uma ferramenta muito importante para espalhar o cristianismo por toda a região, tá? Acho que esses são os principais pontos da vida aí de Paulo. Acho que algo interessante é que o nome dele era Saulo, mas ele resolveu mudar o nome depois que ele se converteu, né, por volta aí do ano 36. E ele trouxe aqui, acho que resumindo, né, a gente pode falar que ele trouxe aí a fé, a esperança e a caridade, né? E que fora da caridade, a caridade é a maior delas, porque sem a caridade a gente não adianta ter fé e esperança, e não serão suficientes, né? Poderão ser egoístas. E ele escreveu, né, algumas epístolas, como eu comentei, e uma das mais bonitas é a Epístola de Coríntios, que fala aí sobre a caridade e o amor, e dos Hebreus, que trata sobre fé. É bem interessante, são textos bem interessantes. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Católica. A gente tem vários momentos aí da Igreja Católica. A gente tem a Igreja Católica aí mais primitiva, vamos dizer o seguinte, né? Antes dela ser verdadeiramente a Igreja Católica, ser denominada Igreja Católica, mas quando ela era denominada Igreja Cristã. E depois teve aí toda a formação efetiva da Igreja Católica Apostólica Romana. Também tem a Igreja Ortodoxa, né? Eram duas grandes vertentes, vamos dizer assim. Mas a Igreja Católica, acho que é interessante a gente pontuar que ela foi, né, ela foi se moldando ao longo do tempo, principalmente porque no início da vida, né, religiosa, vamos dizer assim, do início do cristianismo, houve muita perseguição, né? Acho que até os primeiros aí 200, 300, na verdade até 500 anos depois da morte de Jesus, ainda ocorreram muita perseguição aos cristãos. Então o Império Romano, principalmente, e os judeus, né, eram muito contra os cristãos. E houveram muitas perseguições. Então a igreja teve que ir, e as pessoas que tentaram propagar o cristianismo, tiveram que ir fugindo dessas perseguições e se moldando e se adaptando e buscando formas de sobreviver ao longo dos anos para realmente fazer com que o cristianismo e a Igreja Católica prosperasse, tá?
A gente pode falar que no começo, né, a igreja primitiva, ela tinha duas vertentes, né? Uma que era, as duas acreditavam aí na lei de Israel, a aplicação da lei de Israel aos cristãos de origem judaica. Mas uma outra não estava tão confortável com relação aos gentios, né, e os pagãos. E daí Paulo foi, né, com toda aquela a sua dedicação e seu amor e a ideia, né, da fé, da caridade e da esperança, foi o que mais buscou a ideia de uma igreja universal para todos. Mas tinham muitas, apesar, né, do ensinamento de Jesus ser do amor e da caridade, a gente entende isso hoje, alguns cristãos não concordavam com isso, eles não entendiam, não aceitavam que pagãos, essa palavra é sempre muito difícil para eu falar, desculpa, se tornassem ou cristãos, né? Então tinha bastante essa divergência aí. E daí tinha então a origem, né, ocidental e oriental da religião, da igreja. Então a ocidental de origem é a Igreja Apostólica Romana e a oriental ortodoxa. Tá bom? O que mais que eu posso dizer sobre a igreja? Ela se tornou, né, ela foi aos poucos, como tinham muitas, né, cada pessoa ia fazer a sua peregrinação, ou em cada cidade tinha um local que tinha aí as pessoas falando sobre Jesus, suas passagens, seus ensinamentos, e ela foi se tornando muito diversa, na verdade, né? Então, cada pessoa, acho que é um pouco do que a gente vê em alguns centros espíritas hoje, né? Porque a gente tem 1 milhão de características dentro dos centros espíritas, né? Alguns gostam do passe, por exemplo, que faz movimentos, outros só da imposição de mão, outros até aderem às luzes coloridas, outros não. A gente tem aí as espiritualistas, que são uma mistura de espírita com outras religiões, e a gente tem acaba que cada centro às vezes tem a sua própria cultura, né? Isso aconteceu também com o catolicismo no começo, tá? Então era muito difícil ter uma unicidade, e eles foram sentindo a necessidade de unicidade. Até mesmo por isso que surgiu aí, né, a questão do único, né, do principal sacerdote que vai ser o responsável por tudo, né, que é o Papa, para ter uma unicidade, tá bom? Acho que esses são alguns pontos. E ao longo da história do catolicismo, foram surgindo, eles foram incorporando rituais pagãos, porque cada pessoa, ela acabava interpretando aquilo que ela aprendeu e ia colocando um pouco do que ela viveu e do que ela acreditava junto com a religião, né? Então ficava um mix. Então, por exemplo, algumas deturpações das palavras de Jesus que foram englobadas, né, na religião católica, por exemplo, a Trindade divina, né, que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não estava escrito em nenhuma passagem de Jesus. Até o Espírito Santo é uma tradução, né, que se voltasse a origem da palavra, ela queria dizer talvez um bom espírito, né, e não um Espírito Santo. Outra deturpação que a gente tem é a natureza divina e humana de Jesus, porque ele era filho da Maria, mas era filho de Deus ao mesmo tempo e se sacrificou para pagar os nossos pecados, né? E outra deturpação é que fora da igreja não há salvação, né? Sendo que, na verdade, a mensagem principal é fora da caridade não há salvação. E não importa se você esteja dentro de uma igreja ou não, você sendo amoroso e caridoso, você será feliz, né, na sua vida aí eterna, vamos dizer assim, tá? Uma das grandes perseguições, né, das principais motivos de tanta perseguição ao cristianismo foi
talvez a questão de terem culpado os cristãos sobre o incêndio que aconteceu aí por volta do ano de 664, na cidade de Roma, que devastou 3/4 da cidade. E Nero culpou os cristãos e fez aí no circo de Nero, né, ele fez uma punição queimando os cristãos. Alguns cristãos se tornaram tochas vivas ali para fazer diversão e jogos para ele. E por muitos anos isso foi marcado, né, os cristãos foram culpados por essa grande tristeza que aconteceu em Roma e perseguidos ao longo do tempo, tá? Acho que um ponto importante foi assim, quando que o cristianismo se tornou, né, efetivamente aí conseguiu, né, ter a força, data-se ali provavelmente da época de Constantino, tá? Constantino, ele foi um dos imperadores romanos e ele estava o Império Romano já estava sofrendo muito, né? Muitas derrotas, muitos anos de guerra, de luta. E os cristãos, né, estavam cada vez mais fortes dentro desses aí quase 300 anos de luta do cristianismo, né? E apesar de Constantino não ser cristão, ele só foi batizado no seu leito de morte, ele era um defensor do cristianismo. Então ele se declarava um protetor da igreja. E daí ele declarou, quando ele derrotou Maxêncio, às margens do rio Tibre, enfim, quando ele conseguiu fazer a união do império, tanto do Ocidente quanto do Oriente, com uma grande conquista que ele teve por volta do ano 324, ele declarou o cristianismo como uma religião oficial do Império. E é a partir de então que realmente o cristianismo começou a ter mais força no cenário aí europeu, né, romano daquela época, tá? Tanto que os padres, os bispos, eles estudavam muito, né? Eram muitos estudiosos. Eles eram vistos como uma espécie de santidade, vamos dizer assim. Eles eram muito valorizados dentro da sociedade. Depois eles passaram, né? E daí a gente tem toda aquela parte chata das cruzadas, da Guerra Santa, para tentar converter todo mundo ao cristianismo, à Igreja Católica, que foi uma parte bem ruim aí da história da Igreja Católica no nosso mundo, né? E daí chega o que alguns dizem que é a derrocada, né? A derrota do catolicismo naquela época. Porque o catolicismo ele teve que se adaptar à política, quando ele virou, né, a religião oficial, vamos dizer assim, do império, ele acabou se adaptando a necessidades políticas da época e teve as guerras, né? As guerras foram por conta do cristianismo, mas na verdade elas eram guerras para poder e posse, e terra. E com isso, a origem, né, a necessidade do catolicismo, o porquê Cristo veio, acabou se perdendo um pouco, né, ao longo da história do catolicismo, como a gente vê aí com fatos muito marcantes e muito tristes, tá? Então, nós vamos para o nosso próximo tópico, que muitos dizem que foi a tentativa da espiritualidade, né, uma das tentativas da espiritualidade, de tentar reaviver a real origem, né, de Jesus, por que ele veio, para trazer a mensagem de amor e caridade de Deus, que acabou sendo perdida ao longo da vida da Igreja Católica por todos os pontos aí que a gente conhece, né? Então, a gente tem aí o Islã, né? A origem até da palavra Islã vem de paz e de submissão, e
por volta do ano 570, nasceu Maomé, né? Então, nessa época, mais de 500 anos, né, quase 600 anos após Cristo, surgiu um novo, como poderia falar? Um novo profeta, né, na verdade. Então, Maomé, ele recebeu uma inspiração divina. Ele, com seus 40 anos, resolveu ir para fazer uma meditação em Meca, nas grutas de Meca, porque ele não estava tão feliz, não concordava com como a sociedade vivia, ele estava bem satisfeito com a religião politeísta que tinha sua família. E nessa meditação que ele fez, ele recebeu uma inspiração, né? Ou ele foi uma comunicação, que ele chama do anjo Gabriel, e que falou que ele era o escolhido para fazer profetizar a verdadeira religião do mundo, que era uma religião monoteísta, que acreditava num único Deus, que era o Alá, né? Que não há Deus senão Alá, e que Maomé é o seu profeta. Então essa religião, ela tentou trazer de volta, então ela era bem, então o Islã, por exemplo, significa paz e submissão, né? E ela trouxe o amor incondicional a Deus e a crença nele como o ser supremo, e de amor e de caridade, né? Não só daquilo que estava acontecendo ali no Ocidente, né? Então, a gente tem o Corão, né? Que é a compilação de todos as revelações que Maomé escreveu, que traz aí a história dos povos antigos, as leis que regulamentam a vida dos muçulmanos, fatos científicos, previsões sobre a vida futura e várias explicações para entender o Criador, que é Alá, né? Eu acho que o ponto importante é que o Islã, ele traz muito Deus, né, como ser supremo, é ele que tudo criou e ele não foi criado por nada, então é um pouco do que a gente acredita, né, que ele é absoluto e que nada é comparável com ele, que ele é perfeito, tá? É a perversão de Deus. Ele fala um pouco também do dia do juízo final, que tem muito a ver, né, a gente compara muito o cristianismo com o islamismo, né? E ele fala um pouco da crença da predestinação, que tudo está, né, Deus, Alá, no caso, ele é responsável por tudo todos temos que viver abaixo dele, né, com base naquilo que ele determinar. A gente tem o livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio não pleno, né, porque a gente não deve ir contra os ensinamentos que estão no Corão, tá? Fala um pouco do céu e inferno também. E ele traz muitos conhecimentos, né? Apesar, hoje em dia, eles usam muito. O que acontece? O Corão falava muito de coisas muito específicas, né? Maomé, quando escreveu, ele não falou só da parte filosófica, né? Mas ele falou do dia a dia, exatamente o que precisava ser feito ou deixar de ser feito, né? Pelas pessoas. E daí, hoje em dia, tem muitas coisas que não têm aplicação, né? Que eles não conseguem encontrar a resposta no Corão. Como é um pouco que a gente tem no Espiritismo, né? Quando, por exemplo, a gente não consegue achar nenhuma nada especificamente falando sobre, por exemplo, gênero, né, dentro da codificação, mas a gente consegue, através do que está lá na codificação, chegar a conclusões aí palpáveis, né? E eles usam muito isso, atualmente a similaridade, a analogia e o consenso. Então, acho que aquilo que falam, né, que a unanimidade é burra, é um pouco ao contrário do que o Islã acredita, porque se ele acredita que se houver consenso é porque está certo, né? Então,
Eles até tem um texto que comenta sobre sei lá, os estudados, né, os religiosos, os principais religiosos queriam proibir as pessoas de tomarem café, mas aí os fiéis entenderam que não fazia sentido isso, e daí os sacerdotes não conseguiram impor isso porque não tinha unanimidade aí dentro, né, não tinha consenso dentro das pessoas que fazem parte. Então, os sacerdotes não são tão importantes, né, como a gente vê a importância do Papa dentro da Igreja Católica. Eles são parte da sociedade, estudam e têm aí maior conhecimento, mas o que eles falam não é lei, né? Tudo bem através do consenso, tá? Agora, o Islã fala sobre que ele não questiona que tenha propriedade privada, mas que ele não aconselha, né? Ele meio que põe uma limitação ao acúmulo de riquezas, porque ele entende que a riqueza é uma tentação e que vai afastar de Deus, né? Pela avareza aí um pouco, né? Que a gente também concorda. Só que ele tem pontos não tão positivos, né? Porque ele está muito enraizado naquilo que Maomé entendia, né? Maomé era uma pessoa falível, né? Como nós somos, todos somos. Então, ele tem pontos aí que não são tão positivos, que a gente vê coisas muito ruins acontecendo hoje em dia por conta de algumas coisas que estão escritas no Corão. Então, por exemplo, ele fala assim, que os homens têm superioridade pelas mulheres, né? E porque Deus fez eles assim, eles superiores a elas. E que ele fala ainda que os homens podem bater nas mulheres. Então, são algumas coisas que não são tão positivas, né? E nesse ponto, a gente, né, entende que ele trouxe aspectos muito positivos com relação à fé em Deus, ao perdão e à caridade, mas ele não trouxe tantas coisas positivas assim. E no final, né, tanto o catolicismo quanto o islamismo, eles foram steps, talvez, né, degraus dentro da evolução da sociedade para preparar a sociedade para a chegada aí da verdadeira, que a gente pode falar, né, da verdadeira esclarecimento, né, a terceira revelação, que a gente não necessariamente deve atribuir ao Espiritismo, mas sim a revelação de que fora da caridade não há salvação, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É reviver as bases de todos os ensinamentos, efetivamente, né? De amor e de caridade que Jesus e tantos outros profetas tentaram trazer para a humanidade, mas que foram deturpados aí pela sociedade, tá? E por último, aqui nesse tópico de hoje, a gente tem a Reforma Protestante. E daí a gente tem, né, vários movimentos de vários locais da Europa que se revoltaram muito contra o cristianismo, perdão, contra o catolicismo e contra a avareza da igreja, e todos os mandos e desmandos, né, e toda a parte ruim que tinha no catolicismo. Tinha também muita questão de que as escrituras, né, a Bíblia, ela não podia, né, não era disponível a todos, apenas aos sacerdotes, e isso fazia com que eles interpretassem, né, ou transmitissem só aquilo que eles queriam, ou que eles achavam relevante. E daí não só, a gente teve várias pessoas importantes nessa reforma que fizeram, né, em várias regiões, não foi uma única, a gente conhece, né, Lutero como o principal reformista aí, mas não foi só ele, a gente teve Calvino também, e teve Zwinglio, né, e vários outros ao redor aí, principalmente da Europa, que trouxeram aí uma reforma religiosa, né, a reforma protestante. Então, através de protesto contra tudo que a Igreja Católica estava fazendo naquele momento relacionado à avareza,
a mandos e desmandos, as cruzadas, né, as guerras santas, tudo isso, vieram vários países, da Inglaterra, da Alemanha, ações contra essa situação, né? E vieram os protestantes. A gente, por exemplo, a Igreja Luterana, ela ocupa boa parte, né, dos países nórdicos. Então, se você olhar a maioria do povo nórdico e ali da região, ela se declara como protestante, porque eles entendem que foi muito mais adequado, vamos dizer assim, né? Muito mais correto naquela época e se propagou muito mais do que o cristianismo naquela região, que o catolicismo, perdão, né? Todas são cristãs, tá? Então a gente teve aí várias reformas, né? Então teve de Martinho Lutero, teve, que foi a principal, né? A mais conhecida, foi ele que traduziu a Bíblia para o alemão e começou a e permitiu, né, que todo mundo tivesse acesso. Eles não, principalmente, né, essas reformas, elas tiram um pouco, por exemplo, Lutero não acreditava no purgatório, e porque o purgatório que foi algo instituído depois, né, de Jesus, não foi dito por Jesus, ele foi uma das maiores formas de comercialização da igreja, né, através de compra do seu espaço lá no céu. Então, o Lutero era completamente contra ao purgatório, e daí cada uma das outras religiões tinham alguma mudança aí representativa comparada com o catolicismo, tá bom? Então, gente, o que eu queria trazer hoje para vocês era isso. Acabei me estendendo mais do que eu gostaria, mas é porque o conteúdo era muito grande. Espero que vocês gostem, que consigam entender. Desculpa de novo, né? Não é um assunto que eu domino, mas eu acho que eu trouxe os principais pontos aí. E para fechar, todos esses movimentos, tanto o catolicismo, né, quanto o islamismo, quanto a reforma protestante, trouxeram aí toda a bagagem que a sociedade precisava para se desenvolver, tá? Eu acho que todos esses movimentos foram super importantes. Cada um teve um ganho para a sociedade específico. Tiveram também coisas não tão positivas, né, dentro dos acontecimentos, né? Mas a gente vê isso com o espiritismo também, né? A gente tem algumas pessoas, algumas facetas da religião que não necessariamente estão sempre alinhadas com os ensinamentos de Jesus. Isso porque as religiões são feitas por pessoas, né? E nós estamos em evolução. E a gente acaba falhando, né? Isso é muito natural. Infelizmente acontece, né? Eu entendo que o importante ter boa intenção, mas a boa intenção não significa que a gente vai fazer sempre o certo, né? Então, nesse sentido, todas essas religiões que existiram aí até entre Jesus e o advento do Espiritismo vieram e ainda estão, né, dentro do nosso dia a dia, e fazem parte do desenvolvimento da sociedade. E cada uma delas tem pontos muito positivos, tá? Dentro da evolução da nossa sociedade. Não tem como falar que elas foram só negatismo, que o catolicismo, porque teve as cruzadas, foi horroroso. Não, gente, não é assim que a gente vê, né? Cada uma das religiões, ela foi e é muito importante para praticantes, ela faz parte da sociedade, ela serve muito para o desenvolvimento de alguns aspectos da nossa personalidade, da nossa evolução, que a gente não consegue dentro do espiritismo, né? Necessariamente. Então, eu tenho um exemplo assim de um tio que, através da igreja protestante, conseguiu sair do alcoolismo, né? E que, por exemplo, isso não é algo que acontece de forma tão evidente, né? E tão constante dentro do espiritismo, tá? Então, todas as religiões são extremamente importantes.
Elas têm seus pontos negativos e têm seus pontos positivos, e cabe a nós tentar utilizar o melhor delas e respeitar a todos que estão aí ao nosso redor, tá bom? Muito obrigada e até mais!